Tá valendo? Tá valendo? Vai ter entradinha? Não vai ter entradinha. Tá valendo. SPT está no ar, sem politiquês. O seu podcast comigo, Guga Noblar, Carlito Neto, historiador. E o convidado de hoje é um professor que manja muito sobre os judeus, sobre o judaísmo, não só porque ele é judeu, mas porque é um historiador, é um coordenador de estudos judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Escreveu já vários artigos aí também, tentando relacionar o bolsonarismo, né? A relação entre o Bolsonaro e os judeus, o judaísmo, o Bolsonaro. A gente sabe que é um oportunista aí, né? Que tenta usar muito a religião para ganhar voto. E a gente vai falar com um especialista aqui no assunto. Obrigado pela presença, professor. Obrigado pela moral. Eu que agradeço o convite. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Michel German que fala. Porque tem muita gente que fica, é Michel German. Não, é Michel German. German, né? German lembra um país que é aquele Germany, né? Germany, que eu, como judeu, já tive um pé atrás. Óbvio que hoje é um país que a gente admira muito. Professor, conta pra gente. Você já fez várias análises aí sobre essa relação entre o Bolsonaro e os judeus. E o que você acha disso? Ele é um oportunista? Ele é alguém genuíno? Como é que você vê essa relação entre o Bolsonaro e a nossa religião? Então, eu acho que a ideia de oportunismo, a ideia de aproveitar as referências para poder se fortalecer politicamente, é parte do jogo, né, Guga? Assim, e Bolsonaro não é exatamente um político que a gente admira pela sinceridade, não é? Então, os 9 foras, ou seja, tem oportunismo nessa história, eu acho que tem uma dimensão ideológica muito poderosa nesse uso político do judaísmo e de Israel. Não é? Os símbolos judaicos e o bolsonarismo, eles caminham, por assim dizer, se aproveitando um do outro. Bolsonaro cria uma comunidade política onde as pessoas que fazem parte, e não ele, efetivamente se acham parte de um grupo especial, de um grupo que é parte de uma narrativa que coloca eles como membros de um lugar onde poucos podem entrar, né? A ideia de que Israel é um Estado, menos um Estado e mais um reino vinculado a Salomão. Hoje é quarta-feira, né? E vocês viram como é que o Weingarten começou a sua... Assim, eu acho que é um reino de Salomão... Ele é um judeu politeísta, né? A gente percebeu na declaração. Não, cara, eu vou terminar a frase anterior, porque eu me lembrei do Weingarten. Fazem parte de uma espécie de um povo escolhido, né? A ideia, então, todos fazem parte desse povo escolhido, que é a referência a Israel, aos judeus e ao reino de Judá. Agora, o que aconteceu hoje à tarde, eu estou escrevendo um livro com uma colega dos Estados Unidos, quando o cara começou a apresentação dele na CPI, ele fez uma declaração que sustenta, que prova a minha hipótese. Ele falou assim, eu sou judeu, vim de uma família judaica e frequento o Templo de Salomão, né? E depois citou uma referência muito importante que é Felipe... Qual é o nome daquele cara? Felipe Martins. Que é uma referência importante do negacionismo, é uma referência importante da branquitude, é uma referência importante do neofascismo dentro do governo. Então, numa frase só, ele disse, eu sou judeu, porém sou cristão, quando ele falou sobre o Templo de Salomão, e vinculou a sua judeidade a um racista, neofascista e provavelmente antissemita. Então, respondendo à pergunta primeira do Guga, é oportunismo, sem dúvida alguma, mas é parte de um jogo político muito, muito, muito mais profundo. Inclusive, ele falou, completando só o que você falou, professor, ele também disse que ele é aconselhado pelo Silas Malafaia e pelo R.R. Soares, né? Então, assim, eu não sei se ele acha que o Templo de Salomão é uma sinagoga, talvez por causa do nome Salomão ali, talvez ele faça alguma associação, ou seja, só oportunismo. O que me causa mais estranheza ainda no pequeno grupo que se declara judeu, que ainda apoia o presidente Bolsonaro, é ouvir tantas declarações do Bolsonaro que se encaixariam no antissemitismo e mesmo assim continua apoiando. Por exemplo, ele nega o Holocausto, ele inclusive chegou a fazer isso visitando Israel há um tempo atrás, ele fez isso também, repetidas vezes ele fala isso também, e a gente vê no caso do Felipe G. Martins algo extremamente preocupante, onde você tem um mestiço
porque o nosso povo é uma mistura de diversos outros povos, fazendo alusão a uma suposta pureza étnica, né? Quando ele faz aquele símbolo que ele alega que não foi um símbolo de supremacia branca, mas quem conhece os grupos supremacistas brancos sabe que sim, foi uma alusão aos grupos supremacistas brancos. Como é que esses grupos conseguem se encaixar nesse discurso religioso atrelado ao judaísmo, sendo que o próprio discurso deles é diretamente agressivo com o próprio povo, que em tese crê na mesma coisa que eles? Carlito, primeiro que o ponto de religião não me parece que seja o ponto importante nessa história, não é? É um combo de algumas coisas, não é? É religião, é raça, a ideia de branquitude é importante, é militarização, uma ideia de uma Israel imaginada, militarizada, radicalmente militarizada, a noção de um país hipercapitalista, sem direito a Estado. Não sei se você percebeu hoje, mas o Weingarten citou algumas vezes, criticou algumas vezes a presença do Estado na economia, ele aproveitou para falar que o serviço público é super burocrático, ele quase que tentou culpar a não vacinação pelo serviço público aqui. Ou seja, tem uma referência de 4 elementos: raça, capitalismo, armas e branquitude, que são essas referências que acompanham esses grupos. Agora, exigir de uma figura, né, que é de origem judaica, que tem uma percepção ideológica por causa da sua origem, é exigir demais, não é? As pessoas não nascem como são e aprendem o que sabem por causa do que são. As pessoas, a ignorância é dividida de maneira muito democrática. As pessoas podem ser judias e ser ignorantes e não levar a sério essas questões do Bolsonaro. Porque o bolsonarismo tem 2 camadas que são importantes. A primeira camada é a camada da galhofa, da palhaçada, eu falo mesmo, eu sou sincerão, não sei o que lá. Aquela camada que fez ele ganhar a eleição, né? Aquela camada que fez as pessoas dizerem, finalmente alguém com a voz do povo, etc. E tal. E tem uma camada de subterrâneo que é lá que a coisa acontece. Que é lá que os que recebem o apito do cachorro, né? Aquela coisa de um símbolo que só os iniciados vão entender, é lá que a coisa surge. É lá que as estruturas de poder são consolidadas. Então, por exemplo, você pode parar e perceber que durante já a presidência de Bolsonaro, algumas questões ficaram claras para quem presta atenção. Por exemplo, a frase da porta de Auschwitz, o trabalho liberta. Ela aparece eventualmente, mas com frequência, nas suas várias versões. Vamos libertar pelo trabalho, não sei o quê, algumas vezes, inclusive, o trabalho liberta. Agora, você para e analisa a frase em si, tira o contexto político. É uma frase bonita, uma frase weberiana. Eu me liberto pelo trabalho, pela disciplina. Se você não tem o contexto de que aquela frase está em cima de Auschwitz, aquilo passa desapercebido. E mais do que isso, é legal. Né? Muitos judeus não sabem que aquilo está na frente, ou não fazem a conexão direta. Não é? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Cara, quer referência mais direta ao símbolo de Hitler? Agora, não espera que os judeus saibam que esse slogan é o slogan nazista, porque os judeus são tão ignorantes quanto os não-judeus. Né? Não tem nenhum ataque direto aos judeus. Isso eles tomam cuidado para não fazer. É um governo neofascista e que se acha próximo dos judeus. E aí a gente tem que entender essas contradições da alma humana, né? Que são contradições típicas da ignorância. Só para terminar, isso não é novo. Né? Em 2012, numa entrevista ao CQC, inclusive, Bolsonaro faz uma citação com início, meio e fim de um negacionista do Holocausto. Bolsonaro lê pouco. Né? Isso, para historiador, é muito bom. Quando a sua fonte lê pouco, é muito bom. Porque você consegue localizar, mapear de onde ele cita as coisas. E como ele deve ler só em tela de celular, só o que cabe ali no Twitter, não sei o quê, dá para ver direitinho de onde é que ele tirou. Em 2012, acho que nem tinha Twitter ainda, ele faz uma citação importante. Ele diz, olha, eu não gosto do Hitler e tal, mas ele foi um excelente general, que é uma coisa típica do negacionismo do Holocausto, e depois ele diz, olha, mas o Holocausto aconteceu e tal, mas eles morreram de doença. 2012, o cara que foi eleito presidente do Brasil tem uma fala que ele tirou de David Irving, que é um grande historiador negacionista, é um grande enrolador negacionista do Holocausto. Ele tirou essa frase inteira, e mesmo assim ele foi eleito, e mesmo assim ele foi falar na hebraica. Exigir do judeu que ele saiba mais sobre nazismo porque ele é judeu
é um pouco demais. É desconsiderar as contradições que os homens e as mulheres têm nas suas práticas cotidianas. O Guga estava nesse dia, inclusive. Você pode falar um pouco mais aí, Guga? Nesse dia? Eu me lembro. Eu tava. O repórter era o Rafael Cortez, eu era produtor de conteúdo político, eu não era repórter ainda, mas então eu estava do lado do Cortez, eu fiz junto. Inclusive, tem um momento que eu intercedi lá e fiz uma pergunta, e depois o Rafael Cortez refez a pergunta, e esse momento até vazou, que eu perguntei, no caso, vem cá, sabendo o que foi o nazismo, já com olhar retrospectivo, sabendo hoje o que foi o nazismo, você teria se alistado naquela época, se você fosse um jovem alemão, você teria se alistado ao exército nazista, sabendo o que representou hoje o nazismo? E ele ficou fugindo da resposta, né? Todas as perguntas que a gente fez para fazê-lo bater, para fazê-lo ser crítico ao nazismo, ele tentou, de alguma maneira, fugir, passar pano. Não, eu não tinha como negar, ninguém podia negar o alistamento, ninguém podia se furtar a se alistar, não teria como escolher, então eu teria que fazer. Ele sempre se negou, de fato, a criticar de maneira contundente o nazismo. E quando eu saí da entrevista, eu tinha certeza que aquilo ali ia passar essa imagem de que o Bolsonaro é alguém que simpatiza com o racismo e com o nazismo, não tinha a menor dúvida. E eu achei até que estava ainda mais forte, porque na hora que eu vi... Você teve essa percepção, Guga? Total. Na hora? Eu cheguei na produtora, eu cheguei extasiado, falando, cara, a gente vai fazer o Bolsonaro, porque agora caiu a máscara desse cara. Para mim, eu saí com essa percepção. Mas, claro, tem coisa que a gente não gravou, porque tem coisa que a gente só estava conversando. Enfim, eu saí com uma impressão, e na hora que eu vi que estava ruim para ele, mas que ainda não seria o suficiente para a gente poder ir lá apontar e falar que o cara era um nazista. Não do jeito que estava a gravação, mas a impressão foi total essa. Falei, cara... Pois é, mas você vê como é que a gente errou, né, Guga? Como é que todos nós erramos. Eu estava vendo, eu dava aula à noite. Eu cheguei da faculdade, abri um sanduíche e comecei a comer o sanduíche vendo ao vivo essa entrevista, que foi uma entrevista longa, não foi uma entrevista curta. Tudo isso que você falou, ele nunca criticou Hitler. Não sei se você percebeu isso. Desde sempre, desde que ele era deputado e queria que Hitler fosse homenageado no Enem, pudesse ser homenageado no Enem. Quando ele falou sobre matar 3 mil, 30 mil, não sei o quê, foi nesse contexto, não é? Mas, nessa entrevista, teve um momento que passou desapercebido, inclusive de você, quando ele falou sobre a morte do Holocausto ter sido causado por doença. Porque isso não mostra que ele era próximo de Hitler, ou próximo do nazismo. Isso mostra que ele é afiliado a teses negacionistas. Cara, eu me lembro que eu não conseguia mais comer aquele sanduíche. Eu falei, cara, eu tenho que falar com alguém. É claro que eu tinha que falar com você. Não é? Eu não tinha que falar com outra pessoa. Eu tinha que pô, arruma o telefone do Guga Noblat. E aí liguei para professores, liguei para não sei o quê. A gente não estava preocupado com a mídia, a gente não ocupou esse espaço. A gente elegeu o negacionista do Holocausto, Guga. Porque a frase que marca que ele é negacionista não são as frases mais explícitas, que ele gostaria, ele não poderia servir, que Hitler é um excelente general. Cara, o Hitler perdeu todas as guerras, que ele excelente general, um Katsu, né? Mas isso tudo não é tão forte quanto o cara citar uma tese negacionista numa televisão aberta. Tá aí, presidente do Brasil. Erro meu. Eu também não tive essa sensibilidade. Agora você falando, eu vou até olhar a entrevista de novo para relembrar exatamente desse ponto. Para você, no YouTube tem duas versões. Tem uma versão mais longa, vendo mais longa. A versão mais longa, sim, que depois teve, inclusive, soltaram alguns trechos na internet dele falando que a gente não tinha nem soltado no CQC, mas que foi alguém provavelmente lá de dentro mesmo, vazou, alguém soltou na eleição, saiu um pedaço dessa entrevista a mais que não tinha saído. Mas, enfim, eu fiquei chocado com o que ele falou, mesmo não tendo essa sensibilidade. Para mim já estava óbvio ali que ele era alguém que simpatizava com o fascismo e com o nazismo. Fiquei... a intenção de fazer essa entrevista com ele foi um teste, né? Foi um teste com um polígrafo, era o teste da verdade. Enfim, a intenção realmente era chegar nesses pontos delicados para fazer cair a máscara dele. Nunca quis promover o Bolsonaro, a gente pode ter contribuído para chocar o ovo da serpente, já que a gente acabou mostrando quem era o Bolsonaro para um bando de fascistinha que não conhecia, ele passou para um público muito maior graças ao CQC, mas a gente apresentou ele de fato como um fascistinha que ele é. Foi o primeiro programa a bater de frente mesmo com ele, mostrar que ele era um fascista, e ele tinha uma relação
só de ódio com o CQC, só que sabia usar o CQC e o CQC tentava usar ele também. Era um como todo bom fascista. Como todo bom fascista. Como todo bom fascista. Mas você enxerga o Bolsonaro como um negacionista ou como um nazista? Então, eu costumo dizer que um dos... Assim, eu vou ser muito autocrítico aqui, porque eu estou fazendo muitas críticas ao que nós fizemos nos últimos 15 anos e deixamos com que tudo acontecesse do jeito que aconteceu. Mas uma das referências que também é errada e que a gente usa é de que para ser nazista você precisa ter algum elemento de conhecimento, o que é absolutamente falso. Né? O nazismo é a ausência da ideologia, o nazismo é o fim da política, o nazismo é o ressentimento no seu estado puro. E Bolsonaro é uma pessoa muito ressentida. Ele é ressentido porque ele nunca conseguiu nada na vida, não é? Ele é uma pessoa escanteada no seu partido, escanteada na política. Não sei se você se lembra, mas ele tentou se candidatar a presidente da Câmara dos Deputados no ano anterior à eleição e teve 4 votos, não é? Esse racismo, esse ressentimento, essa dimensão de que é um homem branco sendo atacado pelas minorias, é isso que promove o nazismo. Não é uma coerência ideológica. O nazismo não tem coerência ideológica. O nazismo tem coerência moral, tem coerência dos ressentidos. O nazismo não é uma demanda de uma perspectiva política, que nem o socialismo é, o liberalismo é. O nazismo é a ausência disso tudo. O nazismo é a teoria do linchamento, é a teoria da morte, é a teoria do ódio. Se você quer linchar, quer matar e odeia, você pode ser nazista. E aí, nesse sentido, eu acho que as citações de Bolsonaro a Hitler, a sua estética, né, a sua imagem, e as suas referências às minorias, né, as minorias, não sei se vocês se lembram disso, na campanha eleitoral, as minorias têm que se adaptar ou desapareçam, aproximam muito ele de perspectivas nazistas. Isso eu tenho poucas dúvidas. E assim, o próprio público também, professor, que o acompanha, acho que a questão do dog switch, no apito de cachorro, ele entra especificamente, porque lá em 2018, ali no período da eleição, foi quando eu tenho outro canal, sou historiador por formação também, mas a minha especialização é em ciência política, e lá na época da eleição, ali entre julho e agosto, eu lembro que eu e outros produtores de conteúdo da internet, que trabalhavam com ciência, evidentemente, a gente trazia essas denúncias, por exemplo, essa entrevista do CQC, a questão da zoofilia, a questão de ele ter defendido no passado o Hugo Chávez e que essa narrativa dele não vingava, e a própria tese do slogan dele, né, que era inspirado no Deutschland of alles, que era o slogan da Alemanha nazista, que é a Alemanha acima de tudo. Só que aqui, como nós somos um país de maioria cristã católica, acredito que ele acabou acrescentando, de maioria cristã em si, ele acabou acrescentando a ideia do Deus acima de todos, para tentar mobilizar essa massa, que a gente vê hoje que, inclusive, alguns pastores continuam o apoiando, mas eu acho que realmente essa questão dos excluídos, daqueles que se sentiam excluídos ali, que não se sentem representados pela ordem vigente em tese, que quer realmente um regime de exceção, eles enxergaram no Bolsonaro o líder que eles precisavam. Acho que isso meio que tirou, como a gente costuma dizer, da escuridão, essas pessoas que sempre existiram, mas que por conta do Estado democrático de direito prevalecer, de não se ter o enaltecimento das causas que o Bolsonaro tinha com tanta ênfase, como ele acabou fazendo após o auge das redes sociais, isso acabou meio que estimulando outras pessoas. Aqui em Sergipe, por exemplo, eu falo com o senhor de Aracaju, eu fiz uma denúncia... Você, Carlito, pelo amor de Deus, você. Fala comigo, você de Aracaju. Tudo bem. Aqui em Sergipe, por exemplo, eu fiz uma denúncia tem uns 20 dias, 30 dias, a um rapaz que ele é pardo, que ele raspa a cabeça e que ele tem algumas alusões ao nazismo no corpo dele, tem várias postagens ameaçando minorias, várias postagens fazendo alusões ao Hitler, e é o que a gente vê no Brasil hoje, o cidadão que é pardo e que acha que porque tem um olho claro, raspa a cabeça e tem um formato específico de cabeça ou de nariz, ele se identifica com movimentos de exceção, como é o caso do nazismo, por exemplo. O senhor acha que realmente o Bolsonaro era... No caso, só precisava de um líder como o Bolsonaro para essas pessoas saírem da toca, como a gente pode falar assim? Isso sempre existiu ali à margem da nossa visão? Ou não, ele acabou meio que instigando o interesse de outras pessoas a buscar também entender mais o que era isso que tantas pessoas o chamavam ou o acusavam?
Olha, Carlito, eu não sei se tem toca. Tem algumas perspectivas para entender a ascensão de grupos neofascistas e fascistas, né? Tem teses do ovo da serpente, de que a gente vai chocando e a coisa surge, né? Eu sou mais de outra tese, eu sou mais de uma tese em que condições históricas e sociais específicas acabam levando setores específicos para se aproximar desse tipo de liderança. E não faltam condições políticas para isso, não é? No Brasil, de 2013 até 2018, né? Crise econômica, criminalização da política, a ideia de criminalização específica de setores específicos da política, a esquerda, a noção de uma espécie de cristandade messiânica, isso tudo está aí, está crescendo, né, entre 2013 e 2016. Mas, se vocês me permitem, eu acho que um dos elementos fundamentais que Bolsonaro criou, e esse é um ponto para a gente estudar, é que o Bolsonaro deu um passado para o Brasil, né? A ideia de que o Brasil é um país do futuro é uma ideia que compromete as pessoas com um futuro em comum. É um dos poucos países do mundo, eu tendo a dizer que é o único, não sei se tem outro, que o vínculo não é com o passado ideal, é com o futuro ideal. Não é? E aí, em 2000, 2001, 2002, o que acontece? Quer dizer, é tudo não resolvido, né? O racismo não é resolvido, a questão da escravidão não é resolvida, as ditaduras não são resolvidas, nada é resolvido, mas o passado pouco importa, estamos aqui juntos para avançar em direção ao futuro em comum. A partir do final do governo Fernando Henrique Cardoso e o início do governo Lula, principalmente, você tem um processo de reavaliação desse negócio. Né? As pessoas começam a falar, olha, tem um passado, tem que lidar com esse passado. Né? Quais são as referências fundamentais desse passado? A questão racial. O racismo no Brasil existe. E se existe racismo no Brasil, e se tem grupos específicos que foram prejudicados historicamente por conta da escravidão, é preciso falar sobre isso. É preciso falar sobre ressarcimento, é preciso falar sobre ação afirmativa. Isso cria em setores específicos da classe média brasileira um ódio de classe, um ódio de raça, que é fundamental. E o que Bolsonaro conseguiu fazer? O que é a ideologia do bolsonarismo? É uma organização do ódio. Né? E eu acho que, não sei se vocês sabem, mas entre 2000 e 2010, diminuiu muito a quantidade de elevadores. Eu sou do Rio de Janeiro. Elevadores da Zona Norte e Zona Sul do Rio de Janeiro com 2 elevadores. Se construiu com um elevador só. O que significa isso? A ideia de você não mais separar trabalhadores de moradores cair por terra. Quem eram os trabalhadores? Entregadores, porteiros, não brancos. Né? De uma hora para outra, esse pessoal que nasceu num país racista começa a perceber que tem um elevador só, eu tenho que dividir espaço com preto. Né? Isso cria na classe média brasileira um ressentimento, um ódio. E aí o que o Bolsonaro faz? Ele começa a gente falou sobre o nazismo, sobre Auschwitz, não sei o quê. Falando sobre televisão aberta de novo, Guga, no Roda Viva, em 2017, Bolsonaro chega e afirma de maneira absolutamente contundente que não houve escravidão no Brasil. Então, essa figura negou a escravidão e negou o Holocausto na campanha eleitoral e foi eleito. Né? Se não teve escravidão, porque ele diz, olha, quem escravizou foram os próprios negros, eles chegavam para cá e a gente comprava e tal. Se não teve escravidão, não tem por que ter ressentimento. Né? Então, essa questão de um novo passado, um passado que não tem escravidão, um passado que não tem inquisição, falando sobre o judeu do bolsonarismo, né? Não teve inquisição, ou teve, mas se teve inquisição, todos aqui eram judeus ou protestantes, a inquisição é católica, nós todos somos descendentes das vítimas, as verdadeiras vítimas são os brancos. Né? Isso tudo é muito importante. O Bolsonaro criou para esse país um novo passado que não precisava ter compromisso com aquele passado em disputa, porque aquele passado te dava compromisso, você tinha que entender que os negros foram excluídos num processo histórico, então ele tem direito a entrar na universidade, porque nunca teve antes. Ou vocês acham que é de repente que o Paulo Guedes fala sobre porteiro? O Paulo Guedes não está falando sobre porteiro. Né? Diaristas, mas está falando sobre negros. Né? Então, eu acho que a ideia da criação de um novo passado é fundamental. E esse novo passado transforma todo mundo em branco e judeu. Os que vieram depois atrapalharam o país. O Felipe G. Martins, ele se colocou.
coloca como um judeu, né? Tem como explicar que tipo de judeu ele seria? É só um charlatão? Judeu, porém cristão, né? Como ele fala. É um charlatão ou é um judeu de alguma nova corrente? O que é o Felipe G. Martins? Duas coisas eu queria dizer. A primeira coisa, a mídia falou algumas questões da biografia do Felipe Martins quando ele fez o símbolo do White Power, que passaram desapercebidos pelo grande público. O primeiro das coisas que falou que o Felipe Martins é do interior de São Paulo, não é? Se não me engano, de Botucatu. É de Sorocaba. Sorocaba, tá. É que o pessoal chama ele de Felipe Sorocabano. Sorocabano. Fazendo alusão a Steve Bannon, no caso, né? e a Bannon, boa. E é um cara de família pobre, etc e tal, que foi fazer um intercâmbio na África do Sul. Né? E aprendeu, olha só que coincidência, a África do Sul hegemonicamente fala inglês ou línguas africanas originais, né? Ele aprendeu africâner. Olha, amigo, para você ir para a África do Sul nos anos 2000 aprender africano, você tem que fazer força. Você tem que buscar africâner. Então, esse é o primeiro elemento, tá? O segundo elemento, quem notou isso de maneira muito interessante foi um colega meu chamado Daniel Dweck, que essa frase que você falou aí, Carlito, judeu, porém cristão, é a identificação dele. Né? Esse, porém, né, uma conjunção adversativa. Olha, eu sou judeu, mas não sou diaspórico. Eu sou judeu, mas não sou daqueles. Eu sou judeu, mas não acredito naquelas coisas que eles acreditam. Eu passei por uma melhora. Eu sou judeu, porém cristão. Purificado, né? Eu não sou ninguém para negar a identidade dos outros, tá, Noblato? Eu não quero saber se ele é judeu ou não, isso também não me importa. O que eu, como historiador, percebo é que essa frase de isso mais, isso porém, mostra que, diferente de uma pessoa como eu ou como você, que é judeu sem precisar explicar, ele se explica. E ele se explica se colocando tal qual hoje o Weingarten fez, que é judeu, porém cristão. Africana seria, portanto, aquela língua que foi originada a partir dos descendentes dos holandeses que colonizaram a África do Sul e que é, portanto, associada a um grupo que foi extremamente racista, inclusive o apartheid vem deles, né? Virou um exemplo do apartheid. Virou um exemplo do apartheid e eles é que lutaram para permanecer com o apartheid lá quando já estava fragilizado esse tipo de sistema. Mas você acha, então, que isso é mais um indício do racismo dele, obviamente, né? Eu acho que tem que ser pesquisado. Eu não vou contar para vocês o que eu já descobri sobre o Felipe Martins, eu posso contar para vocês fora do ar, porque eu preciso ainda de algumas confirmações, mas o que eu tenho que dizer é que a coisa é muito barra pesada. E aí Israel entra justamente porque Israel disputa, na perspectiva desses caras, um lugar de branquitude. O Israel imaginário é branco, tal qual a África do Sul imaginária é branca. Então, ele vive numa referência de construção de imaginário político entre Israel e a África do Sul. Não sei se vocês se lembram, talvez a maior palhaçada de todas, quando, no auge da pandemia, uma equipe foi para Israel para testar um spray nasal. Um spray nasal, que não existe, né? Mas, enfim, tinha o ministro das Relações Exteriores, é um cara chamado Gabi Ashkenazi, tá? Que é um cara filho, né, de uma mulher síria, judia, com um cara da Iugoslávia. Né? É um cara completamente etnicamente misturado. E aí, aquela figura depressiva do ex-ministro das Relações Exteriores disse o seguinte, ao lado do cara, que inclusive é filho de um sobrevivente do Holocausto: nós estamos aqui em Israel porque Israel está muito interessado em fazer, olha só o que eles falaram, em fazer pesquisas com remédio do spray no Brasil, porque nós, no Brasil, temos uma população miscigenada. Então, além de tratar o Brasil como cobaia de pesquisa, né, que enfim, já é uma questão em si, ele está dizendo o seguinte: Israel não é miscigenado. Ele está falando ao lado de uma figura que não é branca. Gabi Ashkenazi não é branco. Né? Porque na narrativa do Israel imaginário, Israel é super branco. Então, Israel precisa do Brasil para fazer pesquisa. Então, não é racista pouco, não, Guga. É racista pra caramba. E gafe, né? Comer uma gafe também, né? Não deixa de ser uma gafe. Não deixa de ser uma gafe. Sorte que eu falo.
Sorte que o inglês dele é tão ruim que o Gabi Askenazzi Mas o que mais eles fizeram lá foi gafe, né? Porque quando foi tirar foto, por exemplo, lá o Ernesto Araújo, ele foi sem máscara e o orador do evento pediu para que ele colocasse a máscara. Esse cara, Gabi Askenazzi. Hoje, inclusive, na CPI, a gente está gravando isso numa quarta-feira, hoje não é ao vivo, gente, professor. O senador Otto Alencar, ele ironicamente questionou essa viagem a Israel e chamou o Van Garten de doutor. Ele falou essa viagem que foi repleta de doutores, especialistas em medicina, o doutor Van Garten, o doutor Eduardo Bolsonaro, o doutor Ernesto Araújo, que realmente foi uma viagem sem sentido, no sentido da pandemia em si, e o sentido mais prático que teria realmente seria essa explicação que você trouxe, que realmente faz bastante sentido. Tem um seriado que virou cult nos anos 90, anos 80 talvez, que tem no YouTube agora, chamado A Ilha da Fantasia. Não sei se vocês já viram, que tem um anãozinho, o tatu. A impressão é que foi uma coisa de Ilha da Fantasia. Eles pegaram um avião para inventar uma cura para a doença. Só que na perspectiva dos seguidores de Bolsonaro, isso que é importante, é uma dimensão messiânica. Eles estão indo na Terra Santa para criar um spray e para trazer um spray nas mãos de uma liderança. Isso é importante. O que para nós é ridículo, para eles é gramática. O que para nós é absolutamente incompreensível, para eles faz parte de uma construção de uma simbologia. Bolsonaro é contra as vacinas, sempre foi contra as vacinas, né? Porque as vacinas são democráticas, as vacinas são de saúde pública, as vacinas são para todos. Qualquer coisa que é para todos não precisa de um elemento de especificidade, não precisa de um privilégio. E Bolsonaro precisa mostrar que ele dá, ele consegue, ele conquista as coisas santificadas para os privilegiados. É daí que vem o spray. Apesar de ser ridículo, é importante para entender o bolsonarismo. O quão deprimente é ver tantos judeus terem apoiado, e alguns ainda apoiarem o bolsonarismo, né? Apoiarem o Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro fazendo discursos dizendo que vai governar para a maioria, por exemplo. A gente, né, que sempre foi minoria, enfim, que sempre fez parte de um grupo que esteve em vários momentos da história sendo perseguido. Inclusive, apoiadores dele, Guga, têm compartilhado uma teoria sobre o sionismo também, né? Dizendo que o sionismo é um movimento que quer dominar o mundo, na verdade, e aí eles espalham dentro do grupo deles lá essas teorias também, que também não dá para entender, por exemplo. Mas é positivo, né, Carlito? Não, eles falam assim, que querem expropriar as pessoas das terras, eliminar as outras religiões e implantar o judaísmo em todo o mundo e fazer, em tese, o que fizeram com os judeus no Holocausto. São teorias desse tipo que eles compartilham nos grupos deles. Tem dois grupos disputando a hegemonia dessa teoria no bolsonarismo. Tem um grupo antissemita, claramente, e que sempre foi bolsonarista, né? Um grupo integralista que fez o grande vínculo lá, aquele cara do aerotrem que morreu agora, fez o casamento, fez o casamento entre o integralismo de viés antissemita, um integralismo muito, muito poderosamente antissemita, que tem essa percepção de que os judeus querem dominar o mundo. E tem uma segunda percepção, que é a percepção dispensacionalista, de uma extrema-direita mais nova, mais renovada, não integralista, que diz o seguinte: olha, o sionismo quer dominar o mundo mesmo, mas isso é bom, porque quem vai dominar o mundo vão ser os judeus cristãos. Então vamos nos aproximar deles, para junto com eles dominarmos o mundo e todos vamos nos transformar em cristãos. Ou seja, é tudo uma loucura muito, 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 muito interessante assim, para estudar. Uma pena que a gente está vivendo ela. Guga, você perguntou o quão depressivo é. Olha, eu vou ser bem honesto. Já foi depressivo. Tá? Assim, eu briguei com... Né, enfim, eu não sou um non-Jewish Jew, eu sou um Jewish Jew. Eu cresci na comunidade judaica, estudei em colégio judaico, fui movimento juvenil. As pessoas que cresceram comigo cresceram dentro desse marco judaico mesmo, né? E aí, porra, não dá. Assim, na minha percepção, estou lidando com nazista, então eu fui rompendo, né? Então já foi depressivo. Mas agora é muito pedagógico, é muito, para mim, como historiador, é muito interessante ver esse processo, né? Porque, veja bem, outra falha que a gente cometeu nos últimos 20 anos. Ensinar para as pessoas história do Holocausto é uma furada. A gente tem que ensinar a história do nazismo, não do Holocausto.
Porque enquanto a gente se vincula ao Holocausto somente, a gente dá a essas pessoas a percepção de enquanto aquilo não é esse processo de construção de campo de extermínio contra os judeus, isso não é Holocausto. É tão específico o Holocausto que ele passa a não ser um tema de história, ele passa a ser um tema, sei lá, de construção de identidade. E aí o cara foi seguindo à risca os passos do nazismo, só que não construiu Auschwitz. E não foi antissemita. Olha o erro que a gente cometeu, né? Então, isso me ensinou muito, a ideia de que para você construir consciência histórica, você tem que construir categorias, processos, e não eventos. Né? Eu conheço gente que foi para Auschwitz, visitou, chorou, bateu no chão, e votou no Bolsonaro. Eu também conheço, por incrível que pareça. O que significa que tem um erro na pedagogia do Holocausto e que tem que ser revisado agora. Sob risco a gente eleger um outro Bolsonaro. Uma coisa importante também, professor, quando eu dava aula, né, muitas pessoas, eu dei aula até o meio do ano passado, e muitos alunos me perguntavam, né, antes mesmo da onda Bolsonaro e tudo mais, eu comecei a dar aula em 2011, 2012, por aí, março de 2012, para ser mais específico, e muita gente me perguntava sobre a possibilidade da volta de movimentos similares ao fascismo italiano e ao nazismo europeu, né, e quem estuda um pouco de história sabe que em alguns movimentos eles acabam ressurgindo com o passar do tempo, só que evidentemente que com uma nova máscara, um novo objetivo e sempre com a ideia de povo escolhido, de alguém que é melhor ou mais preparado que o outro povo, e por aí vai. Não obstante, a gente vê o bolsonarismo começar a crescer no Brasil, inicialmente ali ainda embrionário após as manifestações de 2013, com aquela ideia de que determinado grupo tem de morrer mesmo, se está preso é porque cometeu crime, que não deve ter direitos humanos para quem é preso, que bandido é tudo igual, bandido bom é bandido morto, e a gente vê essa parcela sendo excluída até chegar em 2018, que eu acho que é onde a sociedade brasileira chegou ao auge do seu fracasso contemporâneo, que é a eleição pós-ditadura militar, acho que é a eleição do Jair Messias Bolsonaro. O senhor trouxe a questão da explicação sobre o nazismo e sobre a questão do Holocausto, que às vezes a maneira didática que se apresentar de sala de aula, talvez a gente precise rever. Eu lembro que em 2017, eu dando uma aula sobre a ditadura militar, 2018, não me recordo bem, coloquei um cartaz daqueles da família na rua, né, a marcha da família, com Deus, pelo povo, e tinha lá, não queremos ser uma Cuba, vai para Cuba. E eu lembro que um dos alunos falou para mim, professor, isso parece protesto do Bolsonaro. Acho que 2017 e 2018. Só que eu não tinha dito a data da imagem, eu só mostrei a imagem. Eu falei, vocês sabem o que é isso aqui? Aí eles falaram, um dos alunos falou, é um protesto desses aí que tem a favor do Bolsonaro. Eu falei, não, isso aqui é um protesto lá em 64. Ou seja, a narrativa é a mesma. É buscar a ideia de um passado glorioso, de se distanciar dos países, entre aspas, que não deram certo, é querer uma ideologia superior às demais, é realmente querer... Você acha que essa ideia, às vezes, da pedagogia em si, do ensino, eu como historiador tive essa dificuldade muito grande em sala de aula, porque historiador, ele tem basicamente ali uma linha que ele precisa acreditar, né? E eu lembro que quando eu comecei a acreditar, a dar aula de história, eu já sabia que o homem tinha chegado no continente americano há mais de 100 mil anos, antes da descoberta recente da Nied Guidon. Porque eu ia fazer algumas análises históricas, eu falava, cara, pela linha de evolução, é impossível, né, o homem ter chegado na América há aproximadamente 16 ou 30 ou 50 mil anos, como a Nied tinha descoberto já, até naquele momento, em 2011. Em 2014, se não me engano, 2016, foi publicado um estudo novo, que acharam lá em fósseis de um mastodonte, se não me engano, no Canadá, ali na fronteira com Alasca, restos mortais de um animal que foi morto com ferramentas feitas pelo homem, e o animal ainda estava ali entre 100 e 117 mil anos, então isso provava a estadia do homem no nosso continente já há mais de 100 mil anos. Tem outros relatos também do Chile, e por aí vai. O senhor acha que às vezes essa ideia da distância, o senhor não, você, entre o ensino da história e a realidade do aluno, às vezes pode acabar fazendo movimentos como esse que a gente tem vivido, que é muito similar ao que o nazismo fez no passado, dadas as proporções, evidentemente, se repita como se fosse um ciclo? Você sabe, eu estava outro dia no arquivo da Unicamp, antes da pandemia, e eu descobri que teve uma pesquisa de opinião
em 63 que mostrava o nível de aprovação do governo João Goulart, não, 62, do governo João Goulart, logo depois dele ter sido empossado e tal, e depois, em 64, antes do golpe, né, acho que foi em fevereiro, como caiu, dizendo que a maior preocupação em 62 era a fome, em 64 era o comunismo, por pesquisa de opinião, né, do Ibope. É muito poderoso isso, né, Carlito? Você mudar a percepção. Então, dizer que foi a educação que fez isso é um pouco too much. Você tem educação, mídia, você tem um trabalho constante, radical de Não, eu falo assim, para ficar bem formalizada a pergunta, até para não gerar dúvida do público que está vendo a gente. Às vezes o aluno não enxergar como um ente ativo da história, será que a gente vê momentos como esse se repetir? Que ele acha que é o seguinte, aconteceu o nazismo lá no passado, não vai acontecer de novo algo assim. Isso. Primeiro, eu acho que o aluno de 2016, 2017, 2018 foi vítima de um movimento muito elaborado, construído a partir de 2014, radicalizado em 2014 com a ideia de que, olha só que coisa interessante, o PT roubou a eleição, não é? Aécio Neves. Então, você não pode confiar no PT porque ele rouba a eleição, etc. Então, foi se construindo um ambiente em que ser petista... Eu não sou petista, mas eu me lembro que quando o Bolsonaro foi eleito, o meu vizinho gritou, viado vai morrer, pela janela. Quando o Bolsonaro foi eleito. Né? E aí, no dia seguinte, eu tinha uma filhinha recém, assim, 2 anos e tal, estava descendo de elevador, e ele, que bonitinha, eu falei, bonitinha não, é viado, eu sou viado, todo mundo é viado. Ou seja, a percepção de que o viado é uma figura que você não consegue ver, isso foi construído, que o petista é um cara que baba e quer roubar, não sei, isso foi construído e muito bem construído. Em paralelo a isso, e junto com isso, Carlito, eu acho que há uma construção de uma pedagogia que retira a agência do aluno da história. O Holocausto é tão potente, é tão desumano, é tão radicalmente mal, que não foi gente como a gente que fez. E foi. Foi a tia que tinha medo do comunismo, foi a irmãzinha que achava que o judeu ia roubar tudo, foi isso. Quer dizer, a ideia de que pessoas iguais a nós não são capazes de entregar uma pessoa para o campo de concentração produziu a percepção de que o nazismo produziu o Holocausto, que é muito específico. Então, e aí a comunidade judaica tem absoluta responsabilidade nisso. Desculpa falar assim, Guga Noblat, eu sei que você é judeu, mas estou sendo cínico, tá? Porque, assim, ela se preocupa tanto com a sua referência de Holocausto que ela não educa para que as pessoas entendam como o Holocausto surgiu, como aquilo foi possível. Ou seja, não tem que visitar a Polônia, tem que visitar a Alemanha. Tem que entender, né? Tem que trazer para o aluno em sala de aula, em Aracaju, os processos midiáticos que levaram à desumanização de um grupo específico dentro da sociedade alemã. Assim, e você vai fazer comparações, Carlito, você vai perceber que a construção da desumanização do cara que vota na esquerda foi muito parecida. Ou você acha que um fulano pode chegar e falar assim, vamos metralhar a petralhada e sair livre? Se a gente tivesse entendido que o nazismo, a referência à violência, isso produziu o Holocausto, e não o contrário, talvez a gente tivesse evitado que uma figura que não é monstruosa, Bolsonaro não é monstro. Bolsonaro parece ter o tio do churrasco, aquele cara que fala piada sem graça, o machista. Não é um cara que você evita encontrar e cruza a rua porque você tem medo dele. É um cara que, eventualmente, você tem que aturar em casa, no jantar de domingo, etc. e tal. Esse cara poderia ser nazista. E o erro é que, na cabeça do estudante de Aracaju, na cabeça do estudante de São Paulo, do Rio de Janeiro, o Holocausto é monstruoso. E Bolsonaro até se penteia. Toma banho, então pode ser um monstro. Aqui, inclusive, desculpa interromper, Guga, só para fazer um fechamento aqui. Aqui, inclusive, teve uma coisa fácil para mim trabalhar com esse tema, professor, porque Sergipe a costa sergipana foi atacada pelo submarino U-507. E o navio Aníbal Benévolo foi naufragado aqui, na costa de Aracaju. E aí eu lembro que uma das vezes que eu fui dar uma aula sobre o nazismo, eu organizei uma expedição.
junto com os alunos, e a gente foi num cemitério que tem lá chamado Cemitério dos Náufragos, onde tem lá o manche do Aníbal Benévolo, e levei uma senhora que ajudou a acolher algumas vítimas do navio na época, e por isso, inclusive, que a rodovia é chamada de Rodovia dos Náufragos, para que eles tivessem a dimensão de que um submarino veio do outro lado do mundo e naufragou alguns navios aqui na costa brasileira, para eles entenderem um pouco da dimensão do que é o que foi o nazismo, porque eu tinha um projeto, quando eu dava aula, chamado A Importância da Leitura do Documento Histórico no Ambiente Escolar, que eu sempre imprimia o documento histórico que eu ia trabalhar. E aí eu dava para o aluno pegar. Eu imprimia a carta de Pero Vaz de Caminha, 27 páginas lá para eles pegarem, lerem. Só isso tudo aqui, eu falei, não é uma carta de uma página, como vocês escrevem, não. É essa quantidade de páginas aí. Ó. Isso inclusive, é considerada a primeira obra literária em território brasileiro. Imprimi também a Carta Suicídio do Vargas, as 2 versões. Imprimi a Lei Áurea, entreguei na mão deles para eles tentarem se transportar, digamos assim, para aquele momento histórico, porque eu percebia exatamente a sua narração do momento aqui, professor, de que isso era no passado, meu tio não é capaz disso, não, minha prima não é capaz disso, não. E eu tenho pessoas próximas do meu círculo social hoje, por exemplo, que acham que se a mulher discutir com ele e falar muito alto, ele tem de bater. Se um cara invadir a casa dele, ele não tem de chamar a polícia, não, ele tem de matar. Se o cara roubou, tem de ir para a cadeia mesmo, fica lá 30 anos. Porque bandido bem é bandido morto. Pessoas que alguns anos atrás, que dentro do meu círculo social, pelo menos, eu não ouvia esse tipo de frase ser colocada para fora tão naturalmente. Ou seja, eu acho que o nazismo também foi isso, né? E é isso que eles não enxergaram, que foi a normalização da banalização. Exato. A comunicação perdeu a possibilidade de construir pontes e virou muros. É isso. Com você, Guga Noblat, interrompi muito hoje aqui. Nada, é porque 2 historiadores conversando, não tem como eu ficar melhor coisa vocês aí batendo papo. Agora, quem que vai... Você acha que o fascismo ele saiu do armário ou o brasileiro sempre teve esse perfil e só achou alguém para se identificar? Eu lembro um vídeo que eu postei há pouco tempo no meu Instagram, que eu recebi, que é dos anos 80, na verdade, uma matéria de uma reportagem, não me lembro se foi da Globo, acho que era da Globo. A repórter sai comentando sobre o assassinato de travestis na rua. Pergunta, vem cá, você tá sabendo sobre o assassinato de travesti? O que você acha? Cara, é uma coisa decadente, triste. Todo mundo falando, anos 80, que não tinha filtro. Conheço esse vídeo. Tem que morrer, eu não me importo. Eu não me importo. Eu quero isso pra lá. É uma coisa assim, realmente triste. A gente vê o quanto o brasileiro sempre foi reacionário. Né? É isso que passa esse vídeo, pelo menos. Mas, enfim, como é que você vê isso? Você acha que o brasileiro é fascistinho? Sim, no fundo tem muitos que são. É parte da nossa cultura ser reaça? Eu acho que é parte de qualquer cultura, de qualquer país, ter uma percepção de que tem grupos específicos que nos prejudicam e é melhor que eles não existissem, tá? Na Alemanha, por exemplo, que você falou que é um país admirável, etc. e tal, mas tem um filme interessante sobre Hitler que volta, né? E é bem recebido pelas pessoas na rua, né? Ou seja, a gente tem 20% da população, geralmente, que vota na extrema-direita, apesar dessas perspectivas, né? O que aconteceu no Brasil é que esses 20 viraram 46%, depois viraram 56%. A pergunta é como é que a gente chegou aí, né? E eu acho que esses processos são processos construídos de maneira muito bem sucedida por grupos que queriam transformar, tirar um grupo específico do poder e colocar outro. Acharam, como acharam em 33 na Alemanha, que Bolsonaro era um débil mental e podia se controlar o bolsonarismo, né? Acontece que não, que o fascismo é incontrolável, o fascismo vem, né? Eu sou mais otimista, eu acho que... Eu não acredito que o fascismo saiu do armário. Melhor, sim, o fascismo saiu do armário, mas eu não acredito que todos que votaram no Bolsonaro são fascistas, não é? Eu acho que a ideia, né, o nome é Sem Politiquês, né, o nome do podcast, a ideia de que o politiquês me fazia mal, a ideia de que eu não entendo o que esses caras falam, esse homem com poder, e eu posso falar direto, isso fez o Bolsonaro crescer mais que qualquer outra coisa, a ideia dele ser o sincerão, dele falar o que pensa mesmo, etc. e tal. Agora, a maioria, né, da população brasileira, israelense, tcheca, dinamarquesa, acredita na necessidade de uma mediação civilizada entre as suas vontades mais cruéis
e a impossibilidade de cometer os atos mais cruéis, né? Em algum sentido, em 2018, a gente elegeu um cara que não acredita nessa possibilidade. Não acredita que tudo que você sente tem que ser produzido, tem que ser colocado na prática. Você acha que todo mundo que votou nele é isso? Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, está havendo agora uma volta, um retorno. As pessoas estão percebendo que é importante ter compromisso com a civilidade, né? Mas eu acho que a gente passou por um processo. Eu falei sobre a comunidade judaica, que agora ela vai ter que tomar para si a responsabilidade de educar para o nazismo e não para o Holocausto, mas acho que a elite brasileira como um todo tem que entender que sem ela Bolsonaro não seria eleito. Eu acho que está rolando uma meia-culpa aí, muita gente já se arrependeu, muita gente realmente embarcou nessa, como você disse, subestimando o perigo que o Bolsonaro e o bolsonarismo representa, e acharam que poderiam domesticá-lo, controlá-lo, enfim, e viram que não é bem assim, né? Que o Bolsonaro realmente parece incontrolável. Caiu aqui minha conexão, desculpa aí vocês. Voltando, Carlito. E o nosso Sem Politiquês, esse nome, é para passar uma linguagem mais menos técnica, menos, né, mais, enfim, mais é para falar, claro, de política. Eu acho super importante. Tem que falar diretamente mesmo. Eu tenho um livro, inclusive, com essa temática, né? O meu livro falando de política sem politiquês é justamente isso, é desmistificação da política. O CQC talvez tenha contribuído um pouco para banalizar. Talvez não, rapaz. Fala a verdade, a culpa é de vocês. Os políticos, que a gente de fato bateu muito na política, mas a gente nunca desvalorizou, tentou pelo menos, nunca quis desvalorizar a política como sistema ou as instituições políticas, sim, os políticos, mas de fato a gente bateu muito nos políticos. O CQC é uma coisa que eu reflito muito. Mas enfim, estamos na reta final aqui. Tem duas perguntas aqui que eu queria só tocar nelas, né, do Fernando. Yossi Schelling, que era o embaixador, né, de Israel no Brasil. Isso, ele me mandou essa também, o da Flon. Você quer ler? Você quer ler para as pessoas saberem do que eu estou falando? Espera aí, deixa eu pegar. Pode explicar. Você pode explicar esse evento, que foi o evento, se eu não me engano, da vacina, do spray nasal, não foi? Eles encontraram com o embaixador de Israel, que é o Yossi Schelling, né? Como é que fala o nome dele? Yossi Schelling, sim. Yossi Schelling. Explica qual que foi a participação dele. Cara, Yossi Schelling é uma figura importante para entender o bolsonarismo, porque Yossi Schelling é uma figura que não é diplomata. Ele veio para o Brasil porque ele teve um problema em Israel, e aí o Bibi Netanyahu resolveu mandar ele para cá, enfim, para uma resposta a Dilma Rousseff na época. E Yossi Schelling é uma figura que está com a antena aberta para poder ter contato. Sabe aquela figura dos contatos? O maluco esperto, sabe qual é? E ele virou, de certa maneira, o embaixador da Israel imaginária no Brasil, e não da Israel real no Brasil. Ele virou uma espécie de embaixador bolsonarista. Ele tinha entrada no governo Bolsonaro, tinha menos contato com a comunidade judaica e mais contato com o bolsonarismo. Ele tinha algum interesse, que eu não sei muito bem qual, dentro dessa estrutura de poder, etc. e tal. Mas ele era o embaixador do Israel imaginário. Nessa viagem para Israel, ele já sabia que ele não ia mais ser embaixador, que o Bibi Netanyahu ia tirá-lo do cargo de embaixador. E aí, ele vai para lá, na minha avaliação, numa espécie de viagem simbólica, porque assim, eu sou israelense, né? Eu conheço Israel, etc. E eu sei que esse spray não existe. Assim, é que nem falar que eu vou para Israel para visitar um ET, né? Eu vou para Israel para ver o spray, não tem. Então não tenho dúvida que o Yossi Schelling sabia que o spray não existia. Mas essa viagem foi uma espécie de viagem simbólica para fortalecer os vínculos dele com o bolsonarismo, para um momento de pós-diplomata ele continuar com esses contatos. Ou seja, é uma viagem ideológica, ao mesmo tempo que tem alguma coisa por trás, que eu não sei exatamente o que é, mas que eu não tenho dúvida que ele não foi para lá achando que o spray funcionava, né? Mais uma cascata, mais uma de muitas, esse papo daí do spray, né? Aqui, né, veio spray. A única coisa que ele não quis mesmo, que importava era a vacina, né? Deixou a gente no final da fila, estamos pagando preço, mais de 425 mil mortos aí no Brasil. Também por motivos ideológicos. Por motivos ideológicos, sem dúvida.
Sem dúvida. Você falou da Israel imaginária, você pode explicar ainda um pouco melhor, assim, como é que seria essa Israel imaginária dos bolsonaristas? A Israel imaginária seria um lugar que fortalece as suas identidades, que tem vínculos com o passado imaginário. Não sei se vocês se lembram, mas o Bolsonaro foi o único candidato da história da humanidade que foi eleito com o seguinte slogan: vamos voltar 50 anos em 5. Vocês se lembram disso? Ele voltava para o passado, ele não falava em futuro. Não é? É um Juscelino Kubitschek às avessas. E essa volta ao passado não era a volta ao passado de 50 anos, era a volta ao passado mesmo. O passado era um lugar legal, onde todo mundo sabia quem era quem, não é? Essa coisa aí de negro ter direito, gay ter direito, isso não existia, todo mundo sabia o lugar. Esse é o passado imaginário do Bolsonaro. Né? E, nesse sentido, a Israel imaginária é o lugar do reino de Judá. É o lugar desse passado, antes da modernidade, quando as pessoas sabiam seus lugares. Além disso, é um lugar de brancos, lembrando de Israel como uma espécie de muro contra o Oriente. É um lugar de gente armada até os dentes, lembrando a noção de que os filhos do presidente pareciam com o uniforme do exército, camisa do exército de Israel, IDF. E a ideia de um país extremamente antissocialista e não igualitário. Tudo tem a ver com o imaginário, não com a realidade, não é? E tudo é antissemita, né? A ideia de branquitude, a ideia de país ultracapitalista, é tudo antissemita. A ideia de que os judeus são uma coisa só. Esse Israel imaginário é Israel pelo qual Bolsonaro se apaixonou e transformou as suas referências em referências deles, politicamente deles. É um Israel armado, branco, ultracapitalista e cristão. Será que ano que vem a comunidade judaica vai se posicionar firmemente, ou pelo menos parte dela, contrária a mais uma eleição do Bolsonaro? Ou você acha que vai se repetir o que aconteceu na eleição passada e uma parte grande permanecerá bolsonarista? Olha, eu tenho que falar duas coisas. Primeiro que a comunidade judaica, os judeus do Brasil, né, porque a comunidade judaica dá uma ideia de uma direção. Hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, não tem comunidade judaica. A disputa é tão acirrada no interior dela que as pessoas não frequentam os mesmos lugares, né? Os judeus no Brasil, eles são muito brasileiros, eles votam tal qual os brasileiros votam. Então, geralmente o judeu, que é hegemonicamente branco de classe média no Brasil, votou igual ao seu vizinho. Né? Isso é importante. Entre os judeus, o Bolsonaro teve menos votos do que entre os mesmos setores não judeus, as mesmas camadas socioeconômicas. Ou seja, apesar do nosso susto de judeus terem votado no Bolsonaro, eles votaram ainda menos do que os seus vizinhos não judeus. E mais do que isso, na Porta da Hebraica surgiu o primeiro movimento de rua antibolsonarista. Né? Porque a gente fala muito sobre os judeus que apoiaram o Bolsonaro, mas a primeira manifestação contra o Bolsonaro aconteceu na Porta da Hebraica do Rio de Janeiro, que foi barra pesada. Se tinham 300 dentro, tinham 300 fora, e aquilo virou um movimento chamado Judeus pela Democracia, que é um movimento muito importante hoje. Então, acho que, apesar dos nossos sustos, a gente tem que entender que o judeu vota geralmente em quem o seu vizinho vota. E que a contradição e que a oposição ao bolsonarismo, e eu acho que isso talvez seja uma coisa importante de resgatar, começou na Porta da Hebraica. Tá aí. Orgulho disso. E eu estava lá, tá, Guga? Parabéns. O movimento Judeus pela Democracia, eu pelo menos tem também, né, nas redes sociais, né? Eles começaram por ali o engajamento, né? Enfim, começaram na Porta da Hebraica do Rio. Não, sim, e também. É um movimento super forte. Sim. Sim. Inclusive, quem for judeu, apoie. Tem que apoiar. Por favor. Claro. E quem não for também. Tem outros movimentos que surgiram dali, o Instituto Brasil-Israel, o IB, tem um monte de movimento antibolsonarista, judeu, super forte, e façam parte, porque é importante. E aí, Carlito, reta final aqui, chegando a uma hora de entrevista. Vamos às Eu queria agradecer, né, ao professor por ter conversado com a gente, queria agradecer a você também por estar aqui mais um papo importante comigo. Eu queria pedir à audiência aqui, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Esse papo aqui é muito importante para que a gente ajude a espalhar esse conhecimento nas redes sociais. Se você quer que o Sem Política esse podcast continue crescendo, compartilhe esse vídeo, deixa like, comenta para engajar. Se quer só ouvir o áudio do podcast, pode ouvir em outras redes sociais. E hoje não é ao vivo, então você não pode mandar um superchat com pergunta, mas se você quiser ter mandado um superchat aí para colaborar com a gente, muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Muito obrigado ao Guga Noblar. Deixe as suas redes sociais aí, professor, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, por gentileza. A gente tem o canal Michel German, está nas redes, está no YouTube, vale a pena. Assistam, participem. E eu também tenho eu sou o diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, que também está nas redes, vale a pena participar. Professor, obrigado pelo bate-papo, hein? Eu agradeço vocês dois, Guga e Carlito, foi um prazer estar com vocês. É muito legal, Obrigado, muito legal, gostei muito. A gente vai ter mais conversas aí, hein, até o fim do ano, professor. A gente tem que marcar. Vamos trocar uma bola sobre aquela entrevista do Bolsonaro, que eu acho fundamental. Vamos, a gente vai pegar a entrevista e colocar aí, comentando, fazer um react nós dois. Imagina a gente fazer um react. Vamos. Bora. Beleza. Nunca é sem tempo, nunca é sem tempo, nunca é sem tempo. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau.